Atenção, nação rubro-negra, uma declaração dada nos bastidores da elite do futebol europeu está dando o que falar, e tem tudo para mudar a forma como o Flamengo é visto lá fora. Em uma entrevista recente, um alto executivo ligado à Premier League, a liga mais rica e midiática do planeta, fez uma comparação direta entre clubes ingleses e o Flamengo, e a conclusão dele foi clara, firme e surpreendente. O Flamengo é maior que muitos clubes da Premier League, tanto em marca quanto em potencial global. Sim, é isso mesmo. Essa fala, que veio de um dos diretores ligados à área de marketing e expansão internacional da Premier League, e que preferiu não se identificar diretamente na gravação, mas foi confirmada por jornalistas com acesso à entrevista, mostra que a percepção do futebol brasileiro na Europa está mudando, e o Flamengo está na linha de frente dessa transformação. Segundo ele, o Flamengo reúne características raras no futebol atual: enorme torcida local, apelo internacional crescente, presença digital absurda e um vínculo emocional com a massa que muitos clubes da Premier League perderam há anos. Ele ainda afirma que, com o modelo certo de internacionalização e gestão, o clube pode competir, não em campo apenas, mas em influência, com gigantes como Arsenal, Tottenham, Newcastle, West Ham, Everton, Aston Villa e até alguns dos chamados Big Six. A fala completa do executivo europeu foi a seguinte: se olharmos além das receitas de televisão e das cotas de liga, o Flamengo já é maior que boa parte dos clubes médios da Premier League. A base de torcedores é gigantesca, o engajamento nas redes sociais supera quase todos os clubes ingleses, a camisa tem peso histórico e há um fator cultural que poucos entendem fora do Brasil: a paixão visceral, que transforma cada jogo num espetáculo. Isso é comercialmente valioso. Essa declaração, dada durante uma conferência privada em Londres sobre expansão de mercados emergentes no futebol, teve impacto imediato. Diversas agências de marketing esportivo e representantes de multinacionais que estavam presentes no evento começaram a perguntar mais sobre o Flamengo. Foi como se, de repente, um gigante adormecido tivesse sido apontado no mapa do futebol mundial por quem dita as regras da indústria europeia. E tem mais. O executivo também revelou que alguns clubes ingleses já estudam o modelo Flamengo para entender como criar laços mais orgânicos com torcedores em regiões distantes do clube, como acontece com o Mengão em todo o Brasil. Para quem acompanha de perto, isso não é novidade. O Flamengo não tem apenas uma torcida no Rio de Janeiro. Ele é um fenômeno nacional e, cada vez mais, internacional. Seja na Flórida, em Lisboa, em Angola ou em Tóquio, há rubro-negros espalhados pelo planeta. E isso, para o mercado europeu, é algo raro e valioso. Ele ainda destacou a impressionante presença digital do Flamengo. O clube figura frequentemente no top 5 mundial de engajamento nas redes sociais, muitas vezes à frente de gigantes como Manchester United, Chelsea e até Liverpool em interações mensais. Para os padrões europeus, isso é quase inexplicável. Afinal, o futebol inglês investe bilhões em estrutura e mídia, mas não consegue gerar o mesmo tipo de envolvimento popular. Essa vantagem emocional e cultural do Flamengo se tornou objeto de estudo. O que o Flamengo tem é algo que dinheiro não compra: identidade popular, narrativa própria, carisma de clube gigante. E isso, se for bem canalizado, pode torná-lo uma das marcas mais valiosas do futebol mundial, completou o dirigente europeu. Mas, para além do discurso, o que isso significa na prática? Significa que o Flamengo está no radar de investidores, patrocinadores e plataformas internacionais como nunca antes. Significa que a marca rubro-negra está sendo levada a sério em reuniões que antes só envolviam clubes ingleses, italianos, alemães e espanhóis. Significa que, em meio a um mercado globalizado, o clube carioca pode, e deve, se posicionar como uma potência internacional. O dirigente também comparou a atual estrutura do Flamengo com clubes como West Ham, Crystal Palace e Southampton. Segundo ele, o Flamengo já tem uma base de apoio e uma força comercial que supera todos esses clubes, e se estiver bem conectado ao mercado europeu, pode ultrapassar até os grandes em presença de marca. Se o Flamengo estivesse sediado em Londres, valeria mais que muitos clubes da Premier. O que falta é acesso ao mercado europeu. E isso está mudando rapidamente. Essas palavras foram tratadas com muito respeito por dirigentes do próprio Flamengo. Internamente, há quem diga que esse tipo de declaração chancela um movimento que já está em curso no ninho do urubu, o de abrir o clube ao mundo, buscar fontes de receita externas, internacionalizar a imagem e preparar o terreno para um Flamengo cada vez mais global. A estratégia já começou com pequenas ações. O clube intensificou suas redes sociais em inglês e espanhol. Está desenvolvendo produtos licenciados voltados ao público internacional.
Já fez jogos nos Estados Unidos e planeja novas excursões para 2025 e 2026. Estuda parcerias com agências de branding e marketing na Europa. E conversa com plataformas de streaming para conteúdos exclusivos sobre a história do clube. O que antes parecia sonho ou exagero de torcedor agora começa a ganhar contornos reais. O Flamengo está, de fato, sendo estudado como um caso de sucesso a ser compreendido, e até replicado, por clubes de mercados mais ricos. Na primeira parte, vimos a declaração bombástica de um executivo da Premier League afirmando que o Flamengo é maior, mais relevante e mais engajado do que vários clubes ingleses da principal liga do mundo. Agora, vamos mergulhar mais fundo nas comparações diretas, nos números que sustentam essa afirmação e, principalmente, no que o Flamengo precisa fazer para transformar esse reconhecimento externo em estrutura, receita e protagonismo global de fato. Para começar, o executivo europeu detalhou, fora dos microfones, mas confirmado por jornalistas presentes, quais clubes da Premier League ele acredita que o Flamengo já superou em termos de marca e engajamento. Segundo ele, times como West Ham, Crystal Palace, Brighton, Brentford, Fulham, Bournemouth, Wolverhampton e até Aston Villa ficam atrás do Flamengo quando o assunto é torcida orgânica, presença nas redes e capacidade de gerar impacto cultural. E há dados que corroboram isso. Em 2024, o Flamengo figurou consistentemente entre os 10 clubes com maior engajamento digital no mundo, segundo o levantamento da consultoria especializada Deportes e Finanças. À frente de nomes como Juventus, Inter de Milão, PSG e até do Tottenham. O clube somou mais de 200 milhões de interações anuais em suas plataformas, um número absolutamente impressionante para qualquer padrão, mas ainda mais quando lembramos que o Flamengo não atua em uma liga bilionária como a Premier. Outro ponto destacado na comparação é a disparidade entre o valor da marca e o retorno comercial gerado. Muitos clubes médios da Premier têm valores de mercado inflados por causa das cotas televisivas. Só o simples fato de estar na Premier League garante receitas de centenas de milhões de euros por temporada. Mas, em termos de valor de marca orgânica, isto é, o peso emocional da camisa, o alcance da torcida e a força de engajamento natural, o Flamengo está acima. Se pegarmos o Flamengo, colocarmos ele dentro da estrutura de distribuição da Premier League, com o tipo de exposição global que damos aos clubes, ele rapidamente se tornaria top 10 em valor de mercado. Porque os números estão todos lá, só falta acesso vitrine, afirmou o dirigente. Ele também apontou que, no médio prazo, o Flamengo pode se tornar o clube mais relevante fora da Europa em termos de influência. Mais até que o próprio River Plate, o Boca Juniors e os principais clubes mexicanos, que durante muito tempo dominaram a cena latino-americana no imaginário dos europeus. E isso tem a ver, principalmente, com a capacidade do Flamengo de gerar comoção, mídia e consumo. Agora, o ponto-chave: o que falta para o Flamengo decolar de vez? Segundo esse mesmo executivo, e também segundo análises de agências globais de branding esportivo, o Flamengo precisa consolidar sua presença internacional com ações constantes, jogar no exterior, fazer pré-temporadas em mercados estratégicos como Estados Unidos, Oriente Médio e Europa. Não apenas uma vez por ano, mas com calendário contínuo e planejado. Firmar parcerias com clubes europeus. Seja por meio de acordos técnicos, compartilhamento de metodologia, intercâmbio de jovens ou mesmo parcerias comerciais. Estar no radar de marcas internacionais é essencial. Profissionalizar 100% o setor de marketing global. Isso já vem sendo feito, mas precisa avançar com mais estrutura. Ter profissionais dedicados exclusivamente à imagem do Flamengo no exterior, com foco em storytelling, conteúdo, redes sociais multilingues, campanhas digitais e ativações com patrocinadores globais. Buscar acordos de transmissão internacionais. O torcedor rubro-negro que vive fora do Brasil quer assistir ao Flamengo de forma fácil e com qualidade. E onde há demanda, há receita. O clube pode fechar acordos com plataformas como Amazon, DAZN, Apple TV ou ESPN Internacional para mostrar sua força ao vivo. Explorar o universo de licenciamento. A camisa do Flamengo é uma das mais bonitas do mundo, e isso não é paixão cega, é opinião de estilistas e jornalistas esportivos estrangeiros. Produtos oficiais, collabs com marcas globais e edições especiais podem se tornar tendência no mercado fashion e esportivo internacional. E esse movimento já começou. Segundo fontes internas do clube, há pelo menos 3 projetos de expansão internacional em andamento nos bastidores. Um escritório nos Estados Unidos para tratar de negócios e eventos. Uma parceria com uma marca global de entretenimento para explorar conteúdo em plataformas de streaming.
e um plano de marketing em conjunto com patrocinadores para ativar a torcida rubro-negra fora do Brasil. Além disso, o Flamengo está sendo sondado por empresas interessadas em criar experiências imersivas para fãs internacionais, como exposições itinerantes sobre a história do clube, espaços temáticos em aeroportos e lojas conceito fora do país. Ou seja, o Flamengo está no caminho certo. Mas a principal força disso tudo vem da arquibancada, da massa, da torcida. O executivo da Premier League encerrou sua fala com uma provocação que diz tudo. Vocês têm algo que aqui na Europa está em extinção, um clube que ainda pertence à sua torcida. Um time que joga por milhões. Não percam isso. Aproveitem essa essência para conquistar o mundo. É uma fala que arrepia, porque resume tudo que o Flamengo representa: paixão, alma, identidade. Algo que vai além de dinheiro, de rankings ou de contratos. É a força da camisa, do povo, da história. E agora, mais do que nunca, do futuro. Então fica a pergunta: você acredita que o Flamengo pode se tornar um dos clubes mais influentes do mundo? A Premier League já começou a acreditar. E você?